Rita Pereira, obrigado por você estar aqui. A própria. Obrigado mesmo por você tirar esse tempo aqui com a gente. Obrigada a você, é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Amo o Dizescope. Muito feliz a gente poder trocar essa ideia. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, qual foi, assim, pra você, o maior choque na mudança do Nordeste brasileiro para os Estados Unidos, para Flórida, para Orlando? Assim, qual foi o maior choque para você, assim, dessa mudança de realidade? Assim? Sim, a ausência da família, com certeza. A saudade. Eu nunca tinha me mudado, para ser bem sincero. Eu me casei com o Arthur e nós moramos durante 16 anos no mesmo apartamento. Então eu só havia me mudado uma vez e assim, praticamente de uma rua para outra. É mesmo? Porque a minha mãe, quando o meu padrasto faleceu, então ela ficou só, e eu disse, mãe, vem ficar perto de mim. Então ela morava no mesmo prédio que eu. E aí é a minha mãe que desejou mudar para um outro prédio. E eu falei, mãe, onde tu fores, irei eu. Não me deixa só. Então essa foi a única vez que eu tinha me mudado, mas ali não tinha nem saído do bairro sequer. Então, vir para um outro país e fazer essa mudança toda é realmente uma mudança que tem perdas, né? E para mim a maior é a família. Eu sempre fui muito, muito, muito unida com minha família. A gente brinca lá em casa que a gente não é unido, a gente é aglutinado. Exato. É aquela família que a gente põe o dedo e todo mundo fala de todo mundo. E eu sentia muita falta, porque eu morava perto de todas as minhas irmãs, assim, praticamente todo mundo no mesmo prédio. E depois do almoço eu gostava de tomar um cafezinho, um chá. Aí quando chegava aqui, terminava meu almoço, eu não tinha minhas irmãs, eu fazia o call. Ah, é? Foi duro. Imagino. E cultural, assim, pra você? Porque eu fico pensando às vezes que uma mudança, por exemplo, de São Paulo, de Curitiba, para os Estados Unidos, você vai ter um choque, claro, é Brasil, né, e outra nação, mas tem algumas... Agora, a cultura nordestina, que é o que você falou, né, muito mais aglutinada, é muito mais calorosa e tal. Cultural, assim, o que você sentiu mais, assim? Eu acho que a cultura do americano é totalmente avessa ao nordestino. O nordestino é caloroso, a gente abraça, né? A gente toca, a gente beija, a gente dá cheiro, é painho, é maninha, né? Tudo muito, muito amor, sabe? Envolvido. E o americano, ele é mais frio. Então, por exemplo, quando as minhas filhas entraram na escola, eu tive que receber uma carta de reclamação da escola, porque Sara abraçava Laura na escola. As irmãs? As irmãs, eles não permitiam que elas se abraçassem, se beijassem na escola. Então não era permitido o toque. E elas diziam, mas mãe, como é que eu vou ver minha irmã e não dar um beijo, né? Eu não dar um abraço. Até explicar isso pra elas, entende? Então aqui tem essa cultura muito da distância. Eu lembro de um episódio engraçado que Arthur foi fechar o contrato de aluguel da igreja. E era um senhor americano e ele já tinha, né, conversado várias vezes com esse senhor e fez um dossiê pra conseguir, assim, é tudo muito burocrático. No fim, quando terminou, Arthur é muito caloroso, é muito amoroso. E ele olhou pro americano e fez, posso te dar um abraço? E ele fez, não. Aí eu... Cara, eu queria ir, eu não sabia o que eu fazia. Aí Arthur, então eu posso fazer uma oração? Aí ele, uma oração pode. Aí ele deixou Arthur fazer a oração. Mas assim, de fato, não dá pra sentir tanto choque, porque quando você vem pra cá, principalmente aqui na Flórida, tem muito brasileiro. Termina que você convive com a comunidade brasileira mais do que com a comunidade americana. Então, assim, eu não senti tanto. E com quem eu convivia de americano, que é minha vizinha, ela é cristã e uma mulher muito gentil, muito carinhosa. Então, assim, eu vi um outro lado do americano, sabe? Ela foi muito, muito carinhosa. Ela ouviu o meu testemunho, ela assistiu pregação. Então, assim, foi bem avesso. Então, assim, culturalmente não deu pra sentir tanto. Como se você fosse lá para um interior redneck, uma coisa assim, Eu tava no parque ontem com as crianças, né? E aí uma hora eu sentei lá esperando que eles estavam numa fila lá pra tirar uma foto. Aí tinha uma família de americanos do lado, assim, né? E umas 3, 4 crianças. E aí toda hora o pai falava essa palavra. Porque os meninos começavam a ficar um em cima do outro, ele falava assim, ó, space, né? Que é dar espaço. Dá espaço, Ó, dá espaço. Então toda hora, umas 3 vezes ele falou pra criança, space. Tipo assim, ensinando isso. Tipo assim, ó,
espaço entre as pessoas. limite, temos né? espaço. E o brasileiro, assim, né? E como eu disse, até um pouco mais, né? Do meio pra cima, né? O espaço é diferente, né? Estranho, o espaço é bem caladinho. O espaço é mais curtinho, né? Tanto que na pandemia que tinha aquele negócio dos... Sim. Era 2 metros, não sei, não lembro. Era difícil. Era difícil. E pra gente que é da Igreja do Amor, aí piorou mais ainda. Mas é um choque mesmo, assim, né? E a gente se adaptar. Eu vi um casal de missionário ele ensinando pros filhos, que não é errado, né? Sim. Então, por exemplo, assim, nossa, olha, eles estão fazendo errado, né? O americano. Não, é diferente. Isso. Né? É a cultura deles, é a nossa cultura. Tanto que eles têm que olhar pra nós também, não vai falar que é errado. Isso. Mas que é diferente, é um outro jeito de... E a gente aprende com todos, né? Verdade. Com todos eles. Mas isso é muito legal. Ó, você me deu de presente aqui um livro, né? O Amor Não é Cego. Olha que coisa maravilhosa. 2 lindos aqui, ó, na capa. Ó, agora aquela música. Aí, ó. Exato. O Amor Não é Cego. E eu achei muito legal que você estava me falando em off aqui, o conceito, né? Que você usou a parábola do bom samaritano para falar sobre enxergar o outro, né? Sim. Porque, de certa maneira, os 2 que passaram antes não enxergaram aquele homem caído, né? Isso. Quais são lições assim, que você aprendeu sobre relacionamento a 2 que a gente poderia compartilhar com a galera que tá aqui, né? No livro eu falo da perspectiva de que a gente vai se ver em alguns dos personagens, né, da história da parábola. O primeiro é o mestre da lei, que fica ali o tempo todo indagando Jesus e no fundo ele não queria aprender. Ele queria mostrar que ele sabia mais, que ele tinha razão. E às vezes a gente termina fazendo isso nos nossos relacionamentos. Às vezes com frequência. A gente tá sempre falando, mas no fundo a gente tá querendo mostrar que a gente tá certo. E a gente também pode se ver como o levita, o sacerdote, que é aquele que deveria ter feito alguma coisa, passou, viu o homem sangrando ali no chão, mas não fez nada, foi totalmente indiferente. E às vezes, até dentro da nossa própria casa, a gente se vê como sacerdote levita. O outro tá sangrando, o outro tá sofrendo e você não consegue perceber. Você não consegue enxergar aquela pessoa sofrendo ali. Ou se você percebeu, você não fez nada para que aquela situação mudasse. Então, a gente precisa ser o bom samaritano nos nossos relacionamentos. A gente precisa enxergar o outro, sabe? Tirar o nosso olhar de nós mesmos e começar a perceber o outro, né? Perceber as dores, as aflições, as angústias. E não somente enxergar, mas, né, dispor de tudo que você tem para curar, né? Para restaurar. E família é isso. Então, é nessa perspectiva que o livro trata. Então, o amor não é cego. Exatamente. Mentiram pra você. Mentiram. Não, mas é real. Agora que você falou, essa frase, né? O amor é cego, né? Sim. Eu entendo o que eles estão dizendo, né? No sentido de o que talvez o outro ache feio, você acha lindo, né? Então, é cego nesse sentido. Mas, realmente, uma das questões do amor é enxergar, né? Sim. É ver, né? E isso pra tudo, né? Na família como um todo, né? Exato. Porque uma das coisas mais poderosas na paternidade, na maternidade, é enxergar, né? No sentido até da criança se sentir vista, né? Isso. Percebida, né? Percebida. Empatia, né? E como a construção do nosso valor tá ligado a isso, né? Sim. Eu perceber que o outro me percebe, que eu sou importante, que eu sou visto, né? Porque, por exemplo, nós temos essa questão no Brasil, né, forte, né? Da questão das roupas, né? Sim. E de se vestir de forma vulgar. Se vestir mostrando muito, né? E hoje até a questão masculina também, né? De esse culto ao corpo, de querer mostrar e tal. E tem muito a ver com isso, né? Eu não me sinto visto, né? Então eu preciso fazer alguma coisa pra me ver. E aí quando a gente olha é lá atrás, é na casa, né? Porque alguém não tá enxergando, né? Só que se tornou um grande desafio, porque a gente tá cada vez mais egocentrista, né? Olhando pra si mesmo e não percebendo o outro, né? Não ouvindo o outro, né? É cego mesmo, né? Isso, cegos. Virou uma indiferença que quase que é um hábito, né? Você termina ali, tá na sua frente e você não tá enxergando. E na parábola, né? Os 2, eles provavelmente estão indo pra um compromisso. Os 3, na verdade, né? Estão indo pra um compromisso. Tem um afazeres. E um deixa ser atrapalhado, né? Isso.
ser atrapalhado pra... Quebra a agenda, né? Sai do protocolo e prefere abrir mão do seu próprio compromisso em prol do outro. Como é que tem sido, assim, esse tempo pra vocês como família, né? Porque, assim, é o que você falou, né? Eu saio da minha terra ali, do meio da minha família e tal. Sim. E, queira ou não queira, a família é um grande apoio pra gente, né? Verdade. Aí, quando você entra numa outra terra, você perde esse apoio, né? E aí se vê só vocês ali, né? Como é que tá sendo isso? Como é que foi, na verdade, isso pra vocês, assim? Olha, tirando a saudade, eu achei um tempo maravilhoso. Na verdade, as crianças no Brasil, terminava que pela manhã eu ficava ali de motorista. Leva no balé, leva no vôlei, leva no inglês e tal. Mas a tarde era inteira na escola. Então chegava em casa, 6 e tanta da noite, jantava, tomava banho, já tava morta e cansada, ia fazer a tarefa, dormia. Então meu dia com as minhas filhas rendia um pouco menos por causa das constantes atividades e também quando eu viajava, né? Mas aqui elas estão fazendo homeschooling. Então elas estão comigo em casa toda hora, o tempo todo. E o homeschooling é pra elas poder abraçar. Exato. Pra beijar bem muito. Cheirar. E aí termina que elas estão em casa, então elas fazem a escola em casa, né, comigo ali. Então eu tô com elas o dia inteiro. Uau. Então assim, é muito gostoso, é muito bom. Tem hora que cansa, mamãe. Mas assim, é maravilhoso, sabe? Ter elas ali o tempo todo e fazer o almoço com elas e elas poderem participar, porque tem essa flexibilidade da escola, né, do tempo. Então elas participam, né, a gente faz todas as refeições juntas e não tem mais ninguém também na casa, que termina que no Brasil a gente sempre tem uma ajuda, e aqui é mais difícil, então é a gente que cuida de tudo, é a gente que faz a comida, elas participam mais ativamente também dessas atividades, e aí termina que fica aquela coisa gostosa com o mundo lá. Então assim, tem sido um tempo gostoso. Uma dúvida do homeschooling, como é que faz quando... porque assim, o pai e a mãe não sabem todas as matérias, né? Que nem direto aparece lá uns negócios com a Luísa de matemática lá, que eu já não sei, mas tem que olhar no Google lá, como é que é a regrinha. Como é que faz, assim? Como é que é o material pra... Olha, na escola das meninas, as aulas não necessariamente são ao vivo, então é gravado. Para uma criança que não tem tanta disciplina, ela pode sentir um pouco. Mas como as meninas já estão acostumadas, então assim, elas sentam, elas fazem tudo só. E eu falo, olha... Estuda, porque mamãe não lembra mais de nada. E a matemática aqui é bem diferente da matemática no Brasil e tudo. E aí, assim, quando elas têm uma dúvida, elas procuram. Mas graças a Deus que no Brasil sempre fui eu. Mas aqui é Arthur, né? Porque ele que fala inglês fluente. Então, o papai ajuda com o dever de casa. Entendi. Tá, arma aí o Arthur. Muito bom, muito bom. Agora, aqui no livro... tá uma informação interessante que é autora do best-seller com mais de 500 mil livros vendidos. Qual que foi esse de 500 mil? A autora best-seller com mais de 500 livros. 500 mil, são todos os livros juntos. Entendi. Tem um livro que a gente vendeu... Qual foi o que mais? Deixe-me apresentar você, uma marca de identidade. 300 mil de Legal. tiragem. E assim, a minha pergunta é, você esperava, assim, esse acesso que teve no coração, principalmente das mulheres no Brasil, assim, quando você começou, assim, começou a pregar, ou até a ideia de escrever, você tinha essa noção do que ia acontecer? Não poderia nem jamais imaginar. Na verdade, foi assim uma coisa tão de Deus a minha história com a escrita. Eu sempre gostei das palavras, né? E sempre gostei de escrever. Eu sempre fui uma criança muito falante. Então, eu sempre gostei de escrever diário, escrever agenda e... na igreja local, ministrava. Eu só tinha escrito um livro, que foi o meu primeiro livro, foi um devocional. E aí eu fui para uma conferência em Saddleback, aqui nos Estados Unidos, do pastor Rick Warren. E nesse dia, ele contou um testemunho muito forte sobre o pai dele e sobre a história dele com o livro Uma Vida com Propósitos. E ele contou que o pai dele, quando estava morrendo, lá no leito do hospital, bem fraquinho, ele começou a falar de Jesus para a enfermeira. E aí tentaram impedir ele, porque ele estava bem fraco, e ele disse, não, eu quero apenas levar mais uma pessoa a Cristo. E aquela história assim, né, bateu forte ali no meu coração, e assim, mesmo na fraqueza, ele estava ali querendo usar suas palavras, né, pra chegar no coração de alguém.
E aí, logo em seguida, ele contou a história do livro Uma Vida com Propósitos. E ele disse que ele escreveu aquele livro e foi é o livro cristão mais vendido no mundo, né? Acho que até era um livro, até, não sei se ainda é, né? Mas anos atrás era o mais traduzido depois da Bíblia no mundo. Eu estive lá na igreja recentemente, ele apresentou assim uma parede gigantesca, com mais de, 80 línguas. É mesmo? É uma coisa assim, um exemplar de cada um. Assustadora, uma de cada um. E assim, aí, quando ele contou a história, ele disse que ele pediu a Deus. Ele fez uma oração e pediu a Deus que desse alguma coisa pra ele, que aquilo pudesse gerar recursos, para que ele pudesse ser um investidor do reino de Deus. E na época ele dizia assim, que ele precisava trocar o telhado da igreja, ele tinha que contar com o empresário, sabe? E aí ele contou aquela história e casou que naquela época que eu estava na conferência, nós estávamos no processo de construção da igreja, eu era funcionária pública. Eu falava, Deus, meu salário é fixo, eu preciso de algo além, eu também quero ser uma grande investidora. E quando ele contou aquilo, eu falei, Deus... Na hora eu orei, eu assim, Senhor, eu não quero nunca que me falte alguma palavra para tocar o coração de alguém. E se isso for uma força motora para que eu também seja uma grande investidora no reino, Deus me dá alguma coisa. Eu nem pensei no livro na hora. Me dá uma ideia, me dá uma... Se o Senhor deu a Rick Warren, me dá também. E eu fiz aquela oração naquele mesmo dia, quando terminou o culto. Nós fomos jantar num restaurante. Nós estávamos em vários pastores. E na minha frente, sentou o diretor da editora. Eu não sabia quem ele era e ele conversou comigo. Na época eu já pregava, de alguma forma as pessoas conheciam. Ele fez, você nunca pensou em escrever? E aí eu fiz, não, eu escrevo, eu gosto de escrever. Aí ele fez assim, você gosta de falar sobre o quê? E aí eu falei, eu gosto de ministrar sobre identidade. Aí ele fez, você me entrega um material em 3 meses? Aí eu entrego, né? Eu já tinha muita coisa escrita, porque no meu sermão eu escrevo bastante. Você escreve sermão. Tudo? Legal. E aí eu organizei, né, tudo que eu tinha de sermão sobre isso, formatei pra linguagem e entreguei a ele. E aí ele disse, vamos publicar. E quando publicou, foi assim, foi Deus, foi a mão do Senhor. Eu falo, só Deus podia fazer isso. Uma mulher nordestina, 1,60 m. E naquela época a editora praticamente não tinha autora feminina. Agora mais tá aberto, então muita gente publica e tal. Naquela época era bem assim, mais esses escritores internacionais e tudo. Isso, era muita tradução, né? Era muita tradução. Então abriu um caminho assim gigantesco e Deus fez. Então 300 mil cópias assim, só Deus podia fazer isso. E é interessante sim, porque você tinha vários livros sobre identidade, né? E como você disse, de autores renomados, americanos, americanas e tal, escrevendo sobre o assunto, né? Mas, e aí às vezes a gente até se pergunta, né? Pra que eu vou escrever sobre isso, né? Tanta coisa já escrita e tal, né? Por que eu vou falar sobre isso e tal? Pode ouvir o outro. Mas, de fato, assim, o que eu acredito que as editoras despertaram há uma diferença muito grande de alguém da terra e da nação escrever para alguém da terra e da nação. Verdade. A realidade, por exemplo, do americano, do inglês, é diferente da nossa realidade. Então, é outro acesso ao nosso coração quando alguém do nosso povo está escrevendo para nós mesmos, né? Isso é muito importante. Agora, qual foi, assim, os testemunhos, assim, mais marcantes para você desses materiais, assim, né? Tanto desse ou dos outros livros, assim. Eu desde que eu abri meu coração e expus de fato a minha dor, né, e como superei algumas delas, eu sinto que as pessoas, elas se conectam a mim, às vezes, pra isso. Elas querem contar a sua experiência de dor também, o caminho, o processo de cura. Então, assim, eu escuto muitas histórias muito fortes, né, sobre o aspecto e sobre a ótica da superação da dor e também da identidade. Então, assim... eu uma vez estava em Goiânia e recebi uma menina, e ela, na verdade, é a mãe, né? E ela disse assim, a minha filha gosta muito de você, é a única coisa que faz ela sorrir, porque ela tem uma depressão profunda. E quando ela era pequena, os pais se mudaram, né, pra morar na Inglaterra por um tempo, 1 ano e pouco. E aí não levaram os filhos, porque na época, enfim, acho que eram... uma temporada, tentar ajeitar, enfim. E eles ficaram desse tempo aí
de 1 ano a 2 anos. E aí a menina, quando ia pra escola, ela chorava muito, porque estava sentindo falta, né, dos pais. E a professora não teve sensibilidade, e pelo contrário, a professora ficava, olha a chorona, com ela na classe. Então a professora machucou muito, né? Que ela chorava mais, e aí terminou que ela se tornou uma criança triste. A mãe voltou, o pai voltou, mas aquilo marcou a vida dela. E aí ela conta que quando ela tinha 12 anos, encontrou com essa professora, que na época até tinha sido demitida, e quando ela olhou, ela não aguentou, os olhos dela se marejaram, e ela falou, você vai chorar de novo? A professora ainda feriu mais uma vez. Foi muito forte. E aí a mãe me procurou e me pedindo ajuda, aí foi quando ela leu o livro, ela contou da experiência, a menina tinha feito pra mim um jogo americano de crochê, sabe? E aí ela contou o processo dela de precisar perdoar aquela professora, né, de encontrar a liberdade dela em Cristo, e assim, muitas outras histórias de mães que perderam filhos, muitas histórias eu me lembro de uma, tem algumas que a gente até sublima, de tão forte que é, de um rapaz que me contou que o pai se matou na frente de todos os irmãos e disse que a culpa era deles. Meu Deus. Sabe, ele carregava aquilo, então por causa disso, uma das irmãs não conseguia falar, ela ficou muda, né? E aí… Ficou literalmente muda, E aí ele disse que o processo de cura dela veio através disso também, do livro. Uau, são muitas histórias, eu posso ter esquecido. Não, e assim, esse é um assunto tão importante, fundamental na identidade, porque o diabo não pode tirar imagem e semelhança, né? O Senhor nos criou, imagem e semelhança, o Senhor tem todos os nossos dias escritos em seu livro e tal, então… Ele não tem como ir lá e apagar o que o Senhor tem de planos. Ele só pode trabalhar com a mentira. Ele só pode nos enganar de que você não é nada, de que você não presta, que você não vai conseguir, que você vai… né? E o que ele tem de ferramenta é achar a boca de alguém pelo caminho, como dessa professora, como de um pai fazendo uma coisa como essa, de tirar a vida dizendo que é culpa dos filhos. Ele vai achar bocas e macular com uma mentira, né? E eu acho que essa é a grande crise dessa geração, é uma crise de identidade, de não se achar pertencente, de não se perceber com valor, ou até de ter uma dúvida, de fato, quem eu sou. Exato. Eu gosto de falar muito sobre Moisés, quando a gente fala de Moisés ser um case de sucesso de Deus no tema resgate de identidade, porque Moisés estava ali, filho de Joquebede, mas precisou ser literalmente arrancado dos braços, né, de sua mãe, ali colocado num cestinho. A gente romantiza muito essa história, mas se a gente se colocar no lugar de Moisés, a gente vai ver como tudo na vida dele parecia golpear a identidade dele. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar de Joquebede como mãe. Ela sabia que tinha uma sentença: se o filho fosse uma menina, seria escrava para sempre. Se fosse um menino, morreria. Então, meu Deus, no meu lugar, se eu fosse uma mãe, a lógica do natural da preservação humana era que seja uma menina. Exato. Então, talvez ainda no ventre materno, Moisés deve ter sofrido o peso da rejeição, mesmo que uma rejeição por um instinto de proteção. Mas talvez deve ter sentido isso, né? A mãe deve ter sabia daquele decreto. Tomara que seja uma menina. Tomara que seja uma menina ali, o bebê no ventre já sente, né? A rejeição. Então, logo em seguida, ele é meio que abandonado, que também era um cuidado, mas colocado num cesto. E aí ele é adotado pela filha do faraó, que dá um nome, tirado das águas. E a gente também romantiza esse tirado das águas, porque… ai, que fofo, tirado das águas. Mas eu acho que todo mundo que chamava Moisés, e ele ouvia tirado das águas, era um símbolo de que alguém que deveria amar, cuidar e proteger, colocou ele nas águas. Então, assim… passou ali 40 anos sendo criado na égide da cultura egípcia, de uma cultura que não era sua, porque ele vivia numa cultura de um único Deus. Daqui a pouco ele vai para uma cultura de muitos deuses. E eu fico imaginando que chega um momento na vida dele que ele diz assim: quem de fato eu sou? Eu sou um escravo ou sou um príncipe? Eu sou o filho de Joquebede ou filho da filha de Faraó, né? E aí ele tentando nessa ânsia de buscar sua identidade, dizer, eu sou um hebreu, ele busca afirmar sua identidade da maneira errada, mata um egípcio, né? Era aquele senso, aquele desejo de dizer assim,
eu sou isso. E às vezes a gente, na ânsia de buscar a nossa identidade, dizer quem a gente faz da maneira errada. E aí ele tem que passar 40 anos ali no deserto de Midian. E eu fico dizendo assim, que tudo que tinha pra dar um resgate de identidade pra ele era avesso. Também uma situação totalmente contrária àquilo que ele estava acostumado. E aí vai trabalhar pro sogro, né? Vai cuidar de um rebanho que não era dele. Mas tem uma hora que ele tem um encontro com Deus ali no meio da sarça. E eu amo que quando Deus se encontra com Moisés, ele diz assim, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era como se Deus estivesse fazendo um resgate de identidade na vida dele, dizendo assim, eu sou o seu pai, eu que te dou identidade. Você pertence, você tem uma raiz santa, sabe? Talvez você procurou em tudo, em tantas coisas, mas sou eu que te digo quem você é. Se nem seus irmãos hebreus lá te defenderam quando você matou o egípcio, né, e te aceitaram, sou eu que te dou essa identidade. E aí ele tem um encontro com a paternidade de Deus, um homem que havia conhecido muitos deuses, mas nenhum pai. Então, ali naquele encontro dele com Deus, ele realmente tem um resgate da sua identidade, de entender quem de fato ele era. Que ele era parte de um povo escolhido, né? Que ele era amado, que ele era desejado. Então, eu acredito que na nossa história, como você falou, a gente vai enfrentar dores, aflições, e parece que tudo vai comunicar mentiras pra gente. Ele tinha... Com certeza, talvez, nos seus ouvidos, alguém dizendo assim, você foi lançado nas águas. Mas ele também tinha perspectiva divina que dizia, você foi livrado das águas, sabe? Então, eu acredito que o diabo usa a nossa história de sofrimento para dizer, você foi lançado. Mas Deus estava dizendo, não, você não foi lançado, você foi livrado, você foi protegido. Então, eu acho que falta nessa geração essa percepção de dar ouvidos à voz de Deus e receber essa identidade do céu e não ouvir o que um pai terreno, né, falou, né, você não vai dar pra nada, você não vai ser ninguém. É deixar a voz de Deus substituir todas as vozes. Isso, falar mais alto. Quem fala de uma forma muito forte diz a Joyce Meyer, né? Sim. Por causa de sua história, né? E como ela venceu ali na palavra, né? Sim. Pegando a voz de Deus e falando, me falaram isso, é muito forte dentro de mim, mas Deus fala isso. Só que vai tempo, né? Né, meditando e colocando aquilo para dentro do seu coração e tal, para que você possa substituir, né, essas muitas vozes mentirosas, né? Sim. Por essa voz, né? Você narrar sua vida agora a partir da palavra, né? Exatamente. Você vê que e assim, basicamente, essas são as histórias da Bíblia, né? Porque você pega Jacó, é a mesma coisa, né? Também. É a mesma coisa, é o cara tentando conquistar o amor do pai ali, que rejeita ele, prefere o irmão, e fica o tempo inteiro naquela busca de ser abençoado, né? E pra mim tem um negócio muito interessante, assim, desde do jardim, o engano do diabo busca aquilo que você já tem. Uau. Né? Porque contentamento. Porque assim, come essa fruta pra você ser como Deus, mas a palavra é que você é imagem e semelhança do Senhor. Então, tipo, tenta conquistar um negócio que, na verdade, o Senhor já te deu. Exato. Porque você pega Jacó, ele tá o tempo inteiro tentando ser abençoado. Ele tá atrás dessa bendita bênção, né? Então, me vende a primogenitura. Não, eu vou me vestir do meu irmão pra conseguir a bênção. Tal, só que lá no ventre, Deus já tinha falado pra mãe dele. Isso. Eu tô abençoando o mais novo. E acabou. Né? E aí, pra mim, tem um negócio muito louco na Bíblia, que é o negócio de nome, né? Igual você tá falando. Você gosta de nome na Bíblia. Porque Jacó, né, é o usurpador, é aquele que fica tentando, é o enganador, fica tentando passar na frente ali, né? E aí, ele tem encontro com Deus, e qual é a coisa que Deus vai fazer? Muda o nome, né? Dá o nome. E aí, pra mim, assim, até brinco com o pessoal, falo assim, não é que Deus mudou o nome dele, Deus apresentou qual era o nome dele no céu. Uau! Era dizendo assim, o pessoal aí te chama de Jacó, né? Aqui a gente tem um outro nome que a gente chama você. Uau. Príncipe do Senhor. Isso. Né? Você é Israel desde o ventre. Infelizmente, seus pais colocaram o nome errado. Os pais colocaram o nome circunstancial, né? E na verdade a gente tem um nome pra você aqui que é o nome eterno. Isso. Que é o nome da sua missão, que é o nome da sua identidade, do seu propósito. O que o diabo faz, né? Ele dá o nome do erro da gente. Né? Ele quer nomear pelo erro. Exatamente. E aí ele entende aquela identidade e começa um novo processo ali na vida, né? E eu acho que, pra quem tá nos ouvindo hoje aqui, esse é o desafio, né? Qual é o nome
do céu, do Senhor, né? Sim. Agora você falou um negócio muito forte, né? Ele conheceu muitos deuses, mas ainda não tinha conhecido um pai, né? Pai, sim. E eu lembro que estava no restaurante uma vez, e um garçom viu, assim, que a gente era pastores ali, assim, né? E aí ele falou assim, não, depois de servir a gente, tal, ele começou a ganhar intimidade ali, ele falou, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual que é o nome de Deus? Porque eu tava lendo uma vez que se eu falar o nome errado, eu vou invocar um demônio e tal, e que Yahvé não é assim que pronuncia, e se eu falar errado, né, dá como se fosse uma poção mágica. Tô com medo de falar uma besteira. Falar uma besteira. Aí ele, qual que é o nome de Deus? Eu falei, então eu vou te falar hoje. O nome de Deus, o nome favorito de Deus, é o nome que Deus é o certo de chamar ele. Pai. Uau. Jesus veio para nos ensinar o nome de Deus, né? Quando Deus ama que você chame ele de Pai. Então, vai embora para sua casa e você pode ter certeza que você não vai errar o nome de Deus, né? Verdade. E esse encontro. Agora você me disse em off aqui, da sua história com essa questão da paternidade, sim. Sim. Como é que é a sua história com esse tema? Assim? Uau, esse é um tema muito forte para mim também, né? É uma parte do meu testemunho também. Eu falo muito sobre a perda da minha filha, mas eu vivi na ausência de paternidade. Quando eu tinha 3 anos, eu sou a quinta, né? Na minha casa, minha mãe tem 5 filhos, eu sou a quinta. E quando eu tinha 3 anos, o meu pai traiu a minha mãe, né? Infelizmente, ela viu, né, o momento da traição. E eles se separaram. E aí, logo depois dessa separação, meu pai, de fato, esqueceu que tinha filhos, né? Abandonou, vamos dizer assim, a família. E minha mãe foi mãe e pai, né? Tentou ali, da maneira dela ser mãe e pai, né? Que ninguém consegue substituir uma figura paterna, com 5 filhos. Então, assim, eu era muito pequena, então eu cresci sem paternidade. E eu tive uma sucessão de perdas nesse quesito paternidade. Porque quando meu pai se foi, então o meu tio, que era o irmão da minha mãe, Lauro, ele se fez mais presente na vida da gente pra ser essa figura masculina de paternidade. E ele era um homem muito bom, muito íntegro, que amava Jesus. E infelizmente, assim, ele foi pra fazenda e tava em reforma a fazenda. E no Nordeste é muito comum ter rede, né, ali na varanda. E ele pegou a Bíblia, sentou na rede para ler a Bíblia, e quando ele sentou, a coluna caiu por cima dele, assim. Então ele sofreu um acidente muito grave e faleceu ali na hora. Então foi a segunda perda paterna que eu tive. Aí você tinha quantos anos? Eu já tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu acredito. E aí foi um outro momento de perda, né, da figura paterna. E depois de alguns anos, né, quando eu tinha 9 anos, minha mãe casou novamente com o Lucas, que era o meu padrasto, era um homem muito bom também, cristão. Eu não conseguia chamar ele de pai, né, mas eu tinha ele no meu coração como pai. Ele era muito amoroso e tudo. E depois de alguns anos, ele faleceu também com câncer no pulmão, né, e eu estava ali bem próxima da minha mãe durante todo esse processo, enfim. Então já era adolescente nessa? Já. E aí, foram várias perdas, né, sucessivas de paternidade. Mas eu falo que eu tive meu encontro com Deus, assim, a paternidade de Deus, quando eu perdi a minha filha. Porque ali no momento de maior dor da minha vida, eu disse pra Deus, eu preciso que o Senhor venha aqui, eu preciso que o Senhor me abrace, eu preciso que o Senhor me diga que me ama, porque eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo com a minha história, né? Era uma história de muita dor, de muitas perdas, de muito luto. E eu, na minha cabeça, assim, daquela menina criada na igreja, que sempre tentou obedecer a mãe, fazer tudo certo, ali eu dizia, Deus, a gente é criada, né, sobre essa cultura de faz tudo certo, que tudo vai dar certo pra você. Exato. E eu dizia, me abraça aqui. E ali eu senti, né, no momento de maior fragilidade da minha vida, o abraço de Deus, o Pai. E eu pude perceber que Ele sempre esteve ali comigo. Então, assim, eu vi em Jesus, né, a obediência de Jesus a Deus, o Pai, mostrava a confiança que Ele poderia ter em Deus, o Pai. Então, mesmo a dor revelava ali um cuidado íntimo do Pai. Quando Jesus está ali, ele diz assim, Abba, Pai, eu sei que tudo podes. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que, se não, que seja feita a tua vontade. E eu me lembro de muitas vezes fazer essa oração e dizer assim, Senhor, passa de mim, me ajuda, acaba com esse sofrimento, cura minha filha, era tudo que eu pedia. Mas eu confio
no Senhor. E eu me lembro que quando eu li esse texto, eu dizia assim, poxa, mesmo no momento de maior sofrimento, Jesus se refere ao Pai como Abba, que é um termo de intimidade, que é um termo de pai, querido pai, papai. Sim. Se fosse no meu Nordeste, era painho. Então, ali aquela confiança de Jesus na paternidade de Deus, no momento de maior aflição, era prova de que naquela dor Deus nunca esteve distante. Ele estava intimamente ligado ali, na hora do sofrimento. Então, eu senti esse cuidado íntimo de Deus no momento de maior sofrimento da minha vida. Então ali eu realmente tive aquele encontro que abraça, que cura, que restaura. E assim, eu pude ver Deus dizendo assim, em todos os momentos eu nunca te abandonei. Sou eu teu pai. Você tá procurando tantas figuras paternas. Você procurou no seu pai, você procurou no tio, você procurou no padrasto, você procurou num líder. Você tá procurando em tantas. Eu sou o seu pai. Então eu senti aquele momento como Deus, né, se apresentando e me apresentando a mim mesmo. Então ali começou um novo processo na minha vida, né, vivi o luto e foi muito, muito, muito difícil, mas nunca senti a ausência de Deus. E aí eu me vejo como as filhas de Zelofeade, sabe, na Bíblia. A Bíblia conta a história em Números, né, daquelas 5 meninas que, por causa do pecado do pai, não tinham direito de entrar na Terra Prometida, né. O texto diz que quando vão os 12 espias, 10 voltam com... não dá, o relatório terrível, e 2 voltam com fatos, os cachos de uva. Mas o povo quis ouvir os 10 que deram um relatório ruim. E por causa da murmuração do povo, o texto diz que, né, aquela geração ali não poderia entrar na terra. E daquelas pessoas que murmurou e que pecou e que não pôde entrar foi Zelofeade, e morreu. E deixou as 5 filhas ali. E aquelas meninas não tinham acesso, né, à herança da Terra Prometida, porque elas eram mulheres. E a lei na época dizia que a mulher não tinha direito a essa herança. E aí eu amo essa história porque elas vão até Moisés, elas vão até quem tem de ir, elas vão reivindicar o direito delas, assim, de alguma forma, um direito que elas não tinham, e elas recebem aquilo. E aquela resposta é um presente do próprio Deus, o Pai, dizendo assim, olha, ele quebrou o protocolo da lei terrena para dizer, eu sou o dono da terra, sou eu o Pai, sou eu que dou o acesso delas. Então, assim, eu senti que Deus fez isso comigo, sabe? Então, por causa do pecado do meu pai, porque o texto diz que por causa do pecado, elas estavam sofrendo. Então, assim como eu, milhares de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes, de pessoas, por causa do pecado do pai, viveram uma vida sem receber acessos, né? Sofreram por causa do erro do pai. Mas Deus é esse pai superior que vem e conserta tudo. Ele é esse pai que vem e diz assim, se na lei não te dá direito, eu que te dou direito. É como eu falei de Moisés, eu que te dou identidade, eu que te dou filiação, eu que te dou senso de pertencimento. Eu que faço por você. Então eu sempre senti a mão de Deus na minha história, cuidando de tudo. Nas perdas, nas aflições, mas ao mesmo tempo mostrando, eu estou aqui, você não tem falta de nada, porque você tem a mim. E aí, de uma forma assim, linda, Deus vai mudando toda a minha história, e me dá mais 3 filhas, né, lindas, perfeitas, saudáveis. Eu entendo que é isso. Uma vez eu li num livro, acho que de Philip Yancey, que ele falava que Basílio de Cesareia tinha uma fé ambidestra. Ele carregava na mão direita as bênçãos de Deus e na esquerda as dificuldades da vida. E eu acho que todo cristão tem que ter uma fé ambidestra, né? A gente carrega as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, mas a gente também carrega as dificuldades da vida. Então, por isso que eu gosto de falar das minhas dores também, porque se tem uma sensação de que quando a gente é cristão, a gente não pode passar por sofrimento, ou a gente precisa fugir do sofrimento, ou o sofrimento é uma coisa ruim. E a minha história me provou que não. Foi o sofrimento que me levou a conhecer a Deus de maneira íntima, profunda. Eu ia falar, né? Você tá falando do encontro com a paternidade de Deus, não foi numa conferência. Não. Não foi no parque da Disney. Foi numa escada de um hospital. Foi numa UTI. Foi numa UTI. Foi numa escada de hospital. E às vezes a gente não consegue ligar esse tema sofrimento e pai, né?
Só que eles estão completamente ligados, né? Porque isso que você tá falando, né? Eu também vejo assim, ali no final de Marcos, né? Eu brinco assim, Jesus deu uma apelada, né? Porque você tá ali sofrendo, você tem um filho sofrendo, ele fala Abba, então tipo assim, papai... Uau! Tá doendo. Né? Você não pode passar de mim esse cálice, né? Ele deu uma apelada ali, falar um Abba naquela hora ali, né? Foi pra quebrar a gente. Só que o pai fala, não. Sim. Você vai ter que passar. Vai ter que passar. E essa foi a minha resposta, Douglas, porque por diversas vezes eu pedi, eu clamei intensamente pela cura, eu confiei, eu acreditei. E Deus disse, não vou curar. Não vou curar. Não vou curar. E ela morreu. E aí? Sabe? E aí? Como você fica depois disso? Porque assim, ó, é muito doido como ali no relato da cruz tá essa mentalidade desse século o tempo inteiro, né? Porque as pessoas passavam e falavam essa frase. Não é possível que ele seja filho de Deus. Ele tá sofrendo. E isso tá em nós, né? E tipo assim, cara, Deus me abandonou. Por quê? Porque eu tô sofrendo. Não, será que não é bondade e amor de Deus? Isso. Será que não é o Pai? Porque o pai, e até o pai aqui, é o que deixa sofrer, né? Direto a Val vem, fala, não, deixa o Davi, não vai mexer, deixa ele sofrer aí esse negócio agora, porque é papel do pai, né? E é papel da mãe mesmo, proteger e cuidar, e dar peito e tal. E é papel do pai falar, não, nós vamos deixar sofrer agora essa consequência, porque ele precisa aprender, ele precisa desenvolver, ele precisa amadurecer, né? Então, esse encontro com o pai tá muito ligado a esses ambientes de sofrimento, né? Eu acho que o sofrimento, ele conecta a gente com Deus de uma maneira que a alegria não conecta. Não tô dizendo que uma coisa não esteja ligada à outra. A vida tem alegrias e tem sofrimentos. É ambidestro, né? É ambidestro. A gente gosta dos capítulos de alegria, mas são os capítulos de sofrimento que nos trazem crescimento. E conexão um com o outro também, né? Porque uma coisa, já puxando até um outro assunto que eu queria conversar com você, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado. Uma bênção que a gente tem agora é a rede social. É uma bênção, porque nós estamos aqui hoje com pessoas nos ouvindo do mundo inteiro, do Brasil inteiro, por causa da rede social. Isso é maravilhoso, você está podendo ser abençoado e a gente sendo abençoado. Mas, de fato, tem uma questão. Natural, a gente posta mais alegria na rede social do que... Porque eu nem acho legal ficar postando todos os sofrimentos na rede social também, né? Tipo assim, gente, tô aqui chorando, filmar chorando. Às vezes acontece, é legal, mas a gente vai postar mais alegrias, né? A gente vai postar mais bem arrumado e tal, né? E aí a gente tem uma parte da vida da pessoa, né? Que é essa parte de alegrias. E a gente pode se enganar dizendo, não, tá vendo? É abençoado, só tem alegrias. E não, tem sofrimentos também, mas eu não fico postando todos os sofrimentos. Então, dizendo isso, como é importante a gente ter relações fora da rede social profundas, porque na relação da vida, que eu vou ver suas alegrias, vou ver suas tristezas também, e ter mais acesso, porque o sofrimento conecta mais, né? Sim, eu acho que o sofrimento ele traz compaixão, ele traz empatia, né? A partir daquele momento que você passou aquele sofrimento, você vê o outro de uma maneira diferente. A Bíblia fala, na angústia nasce o irmão, né? Nasce o irmão. E o sofrimento, ele te dá essa dependência maior de Deus. Ele forja a sua motivação, ele forja o seu caráter, ele te coloca mais próximo do Senhor e das pessoas também, ele te mostra a tua falibilidade, tua fragilidade, tua humanidade, tua vulnerabilidade, ele te expõe a você. A você, né? Ele te expõe a prova. você. A Bíblia usa esse termo, né? A prova, né? Tô passando uma prova. E a prova... a gente olha muito assim, né? Preciso passar nessa prova pro professor ver, né? Mas a prova, ela é pra mim mesmo, né? Que nota que eu tirei, né? Exato. Como estão os meus conhecimentos, né? Porque... Deus já sabe, né? Deus já sabe, mas a gente... como você falou, assim... Às vezes a gente precisa do sofrimento pra perceber algo que a gente não está percebendo na gente.
Um exemplo clássico, se a gente for falar de escritura, é a lepra, né? A lepra é aquela doença silenciosa, que as pessoas perdem uma mão, perdem membros, porque elas não sentem a dor. Por isso que sentir a dor é tão importante, porque ela te mostra onde está o erro, sabe? Então, assim, eu acho que o sofrimento e a dor em si, ela não é negativo como muitos gostam de ver. Ela nos mostra, tem atenção aqui. Perceba isso aqui, olhe pra isso aqui, sabe? Pare agora, tenha mais cuidado, cuide de você. Então, assim, a dor mostra onde tá o problema pra gente. E, de alguma maneira, é ela que nos faz crescer. Não tem nada que não cresça, que não exige, não tem a exigência de uma dor. Esses dias eu passei, na verdade, no ano passado, uma situação muito difícil com a minha filha do meio, Laura. Por causa disso, eu aprendi tanto, porque ela sentiu uma dor no pé e uma dor no joelho muito forte. Ela ficou sentindo isso por um tempo e eu levei ela em vários médicos, e ortopedista, e reumatologista. Então, no ano passado, eu tava aqui, mas eu ia muito ao Brasil por causa disso. E eu fiquei muito preocupada, porque os médicos suspeitavam de febre reumática, que é uma doença, assim, de idoso, é uma doença grave. Ela só tinha 10 anos. E, assim, foi difícil pra mim, é angustiante, né, pra mãe ver o filho sofrer. E eu ficava, meu Deus, como pode isso? E eu cheguei a perguntar ao médico, eu disse, isso não é dor do crescimento não? Porque criança quando tá crescendo, né, sente dor. E aí, eu não sei por que os médicos não conseguiam ver o óbvio, sabe? Eles sempre viam o pior. Então, depois de muito tempo, assim, de muitos médicos e de muito acontecer, se percebeu que toda aquela dor não era febre reumática, não era nada que os médicos estavam suspeitando. Ela estava tendo um estirão do crescimento antes do tempo, né? E aí era a dor do crescimento ali. Uau. Então, assim, foi um alívio pra mim quando eu soube disso. Mas assim, a gente tem que encarar a vida. Sim. Pra crescer, dói. 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 Eu li um livro chamado, eu falo várias vezes dele no podcast, que é O Caminho Menos Percorrido. Até eu falo pra galera que é um livro de psicologia, não é um livro cristão. Apesar do autor, eu tenho muita impressão que ele é cristão por todas as definições que ele dá, mas é um livro de psicologia. Então tem que ler nessa ótica. Mas ele fala um negócio que, assim, explodiu minha mente, porque ele fala o seguinte: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não é a doença, é a cura. Aí você fala, não, peraí. Não. Como assim, né? Eu estive ao lado de alguém em depressão, já tive ansiedade, isso aqui. Não, é doença. Ele não, é a cura. Ele fala, por quê? Ele fala, doença é o estado doentio que você estava vivendo. Depressão, a ansiedade, síndrome do pânico é o alarme tocando, chegou a hora de resolver. Não dá mais continuar vivendo dessa forma doentia. Isso. Então, o seu sistema dizendo, não foi pra isso que você foi criado. Eu não aguento mais, você vai ter que resolver. Exato. E você vai atrás do médico, você vai atrás do psiquiatra, você vai atrás do psicólogo, você vai atrás do pastor, você vai atrás... Não sei o que você vai fazer, o seu sistema tá dizendo. Mas vai atrás de resolver, porque você tá num processo doentio que soou esse alarme. E o sofrimento é isso, porque eu vi outro livro que eu li há anos atrás, foi A Dádiva da Dor, você já viu? Filipe Yancey? Eu li, na época, o Decepcionado com Deus. Não, esse A Dádiva da Dor, ele começa contando uma história de uma doença, e uma menina até que tinha essa doença, de alguém que não sente dor. Cara, terrível. Exato. É terrível. Por exemplo, ela parava numa perna só, ela não percebia, porque a gente, que nem eu tô aqui, eu troco, você acabou de trocar. Por quê? Começa a doer. Por quê? O que o seu corpo tá avisando? Essa posição já deu, tá apertando ali, troca de posição. Então a gente troca de perna, por exemplo, que se a gente tá apoiada, quando a gente tá de pé, ela não tinha dor. Então ela podia ficar de pé numa perna só até machucar. Ela colocava a mão no fogo, não sentia nada. E aí ele dizendo a desgraça que é não sentir dor. O teu alarme, Então a dor não é o problema, a dor é a solução. É o que indica, né? Olha pra isso. Olha pra isso, cuida Então disso. quando a gente olha dessa forma, a gente fala, que bênção.
existe o sofrimento. Se eu pudesse sugestionar um livro que eu li que também foi muito especial pra mim, é Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Uau, todos os livros dele são muito fortes, né? Um médico que passou pelo campo de concentração. E ele fala do sofrimento de uma ótica, assim, que eu acho que todo mundo deveria parar um tempo e ler, sabe? E olhar pra vida com mais contentamento. Né? Às vezes a gente tá ali com um sofrimento, eu não posso dizer pequeno, porque não tem como... É um tamanho pra cada um. É um tamanho pra cada um. Mas é essa perspectiva diferente que a gente tem que ter diante do sofrimento. É o que faz tudo fazer sentido, faz tudo colocar as coisas em perspectiva. Perspectiva, né? Tudo no lugar. Eu vi um cara que trabalhava com marketing digital, assim, e tal. Ele tem uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos. E ele falando assim, que às vezes acontecia de eles fazerem um movimento lá, tal, na empresa e perder milhões, né? E aí vinha aquele negócio, né, aquela ansiedade. Ele falou que ele tem uma técnica. Ele entra no escritório, senta, e aí ele imagina, é macabro assim, mas ele imagina o filho dele com um tumor no cérebro. Aí quando ele para assim, ele fala, isso aí não é nada. Ele fala assim, coloca em perspectiva. Coloca em perspectiva. O tamanho do seu problema. Isso. Entendeu? Diante dos seus valores principais, as coisas que são importantes realmente na vida. Isso aí não é nada, a gente trabalha, a gente recupera e tal. Então isso é muito, perspectiva é muito importante. Agora, uma coisa, né, que nem eu falei pra você, né, dos livros terem vendido 500 mil, né, e tudo o que vocês viram da igreja acontecendo no Brasil, e as redes sociais, as mensagens e tal. Eu percebo assim, quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, como escrever um livro, uma pregação, um projeto, há um medinho no nosso coração de não dar certo, né? De tipo assim, e se ninguém ler, e se ninguém acessar, e se o pessoal não gostar, e se me criticarem, né? Mas eu acho que a coisa mais desafiadora é dar certo. Eu acho que a gente deveria ter mais medo de dar certo do que não dar certo. Porque é mais perigoso o aplauso que as vaias. Né? Mas com a exposição, vem crítica. Vem a crítica. Sim. E até vi um vídeo seu, você falando de quando você tava lá fazendo um frango. E aí você tava com nojo do frango lá da pele, de pôr a mão dentro do frango e tal. E você fazendo, e aí alguém foi lá criticando. Meu Deus, perdeu a simplicidade. Que mulherzinha, não tem isso aqui. Como é que você lida com críticas, assim? Porque eu acho que é uma coisa que tá totalmente entrelaçada com identidade, né? Como é que você lida com isso, assim? Olha, eu acho que ser líder pressupõe saber lidar com crítica. Não tem como você ser líder e não conseguir lidar com esse aspecto, porque é parte da liderança. Eu gosto de dizer que liderar e sofrer uma crítica é um abraço que não separa nunca. Né? As pessoas têm a percepção delas e elas vão sempre falar o que elas querem, ver o que elas querem. E aí é um grande desafio dizer, ok, mas isso é o que os líderes fazem. Eles lideram na crítica e apesar da crítica. Lideram na dor e apesar da dor. Eu gosto de olhar para Jesus nesses momentos. Jesus foi o homem que eu gosto de dizer, o homem do meio. Ele soube lidar com os aplausos e com as críticas. Ele estava ali sendo ovacionado por uns e sendo atacado por outros. E ele não se deixou paralisar, né? Entre um monte e outro, ele continuou e foi em direção ao seu propósito, né? Mesmo que seu propósito fosse a morte, sabe? Então, eu até tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, sobre estar no meio de aplausos e de críticas. E Jesus, ele nem se deixou, né, ficar na alegria do aplauso, nem da dor da crítica, né? Ele não deixou nada daquilo paralisar o que ele tinha de fazer. Então, essa é a postura que eu tento tomar. Apesar de não ser simples, mas eu digo assim, olha, eu tô indo em direção ao meu propósito. No meio do caminho vai ter aplausos e vai ter críticas. Os aplausos não me enganam, porque quem tá me aplaudindo hoje, amanhã ela pode, né, tá me vaiando. E quem tá me criticando hoje, amanhã pode perceber que tava errado. Então, assim, eu vou em direção ao meu propósito. Mas eu gosto de falar sobre isso, porque a gente vive uma era doente mesmo. As pessoas querem uma mentira. Elas querem uma mentira. Elas querem pessoas infalíveis. É uma idolatria. Elas querem colocar você num pedestal. Elas querem que você seja perfeito. E eu tenho muito medo de quem se apresenta assim, muito perfeita. E aí, quando eu fiz o vídeo do frango, eu falei sobre isso. Cara, eu tava ali cozinhando e eu tava mostrando
é nojento fazer o frango, eu não gosto de fazer o frango, sabe? Talvez se fosse outra mulher que quisesse uma performance maior, quisesse mostrar o quanto que ela é virtuosa. Eu amo cozinhar pra minha família e fazer todo o cuidado. Eu amo minha família, mas eu não gosto de pegar no frango cru e tirar a pele, entende? Então assim, eu sou verdadeira, sabe? E as pessoas às vezes não querem verdade, elas não querem vulnerabilidade, elas não querem ver isso, elas querem ver uma mentira. Então, agride elas. A verdade agride, sabe? A autenticidade agride algumas pessoas que vivem na mentira ou que gostam de se iludir com a mentira. Então, eu falo assim, eu gosto de aparecer do jeito que eu sou. Às vezes eu apareço muito descabelada, eu rio, eu mostro que a vida é leve, eu choro. E às vezes isso choca as pessoas. Porque não tem aquela performance daquela pessoa que tá ali, sou pastora e não saio dessa posição. Eu sou gente. Sim. No dia que eu saí do meu país, eu chorei. Eu abraçava o porteiro do prédio das minhas filhas, sabe? Da escola das minhas filhas. E é a vida, a gente chora, a gente ri, a gente erra, a gente acerta, a gente gosta de algumas coisas, não gosta de outras. Então, é isso, é sair de um monte pro outro e ir em direção ao propósito, não deixar nada parar. Muito bom. E é interessante, né, que, por exemplo, um dos vídeos, né, que acho que deu muita visualização agora recente seu, foi aquele do cachorrinho, né? Sim. Porque aí você deram, é uma cachorrinha, né? Uma cachorrinha, Joy. Deram pras crianças, tal, e a emoção dela. E aí, quando você olha os comentários, massivo as pessoas felizes, né? Que linda, né? Chorei junto e tal. Mas aí vai sempre ter alguém lá, poxa, não adotou. Não adotou. Você comprou. Você comprou, você alimentou um sistema. E, né, a pessoa colocando ali. E é interessante como o nosso coração pode ir para aí, né? Tipo, você tem 1000 falando alegria e 5 ali, você ficar naquele 5, né? De tipo, nossa, será que eu devia ter postado? E até, tipo, pensar, acho que eu não vou mais postar não, coisa pessoal minha, tal. E ser moldado por 5 diante de 1000, né? 1000, Eu gosto de dizer assim, a gente sempre fala aqui, não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Muito bom. Então, se a gente for regido sobre essa égide de não ofender, não se ofender e não se defender, vai. Não leva sempre pro coração. Sempre vai ter uma pessoa que tá ali e que ela vai ter a perspectiva mais louca da história. Ela não consegue se alegrar com a alegria de uma criança que realizou um sonho de ganhar um cachorrinho. Na cabeça dela, eu agredi toda a comunidade pet porque eu não adotei o cachorrinho. E foi até interessante que eu tentei adotar o cachorrinho aqui. Mas aqui é difícil, não tem cachorro de rua. Não tem, né? Quando tem... Morreria também até no inverno e tal. E quando tem, é tudo cachorro grande assim e tal. Então, eu já não queria dar um cachorro pequeno, eu ia dar um cachorro grande. Eu já tenho 3 crianças, um trabalho gigante pra arrumar essas meninas, dar banho, arrumar. Eu falava, vai sobrar pra mim, eu tenho que comprar o menor cachorro que eu puder, sabe? Enfim, acontece, né? Hoje eu lido melhor com isso. Eu olho ali, eu falo, cara, pra que isso, gente? Mas, enfim, acontece. E agora sim. Mas não me deixo parar, não. Sim. Como é que você faz com o inverso, né? Com o elogio. Sim. Né? Como é que você lida, assim? Porque vai chegar toda hora, né? Fica chegando e graças a Deus até chega mais do que a crítica, chega, né? graças a Deus. E como é que você lida, assim? Como é que é o seu raciocínio, assim? Quando alguém fala, meu Deus, você é incrível e você mudou minha vida e tal, e que alegria te encontrar. Às vezes alguém vai tirar uma foto e fica tremendo, essas coisas assim, né? Que acontece, né? Acontece. Como é que você lida com isso, sim? Você fala pra pessoa, você não? Ou... Olha... Eu tento ser empática. Quando uma pessoa tá muito emocionada, eu abraço, eu falo, agradeço pelo carinho, pra não chocar. Porque eu acho que se você já chega, pá, não faz isso. Eu acho que isso às vezes pode ferir. E termina que às vezes aquela emoção daquela pessoa já é fruto de uma história sofrida, aquilo ali, aí às vezes uma ministração ali, uma palavra que foi... Tem uma história por trás da pessoa. Eu acho que pra gente que é pastor, que é pregador, é diferente pra quem é artista. Porque, pra quem é artista, quando a pessoa treme, ela emociona, passa por uma idolatria que às vezes não tem muito sentido. Mas pra gente que ministra, que ensina, às vezes sempre tem uma história conectada. É um testemunho, é sempre ligado a uma história. Gratidão. Sabe? É uma gratidão, é uma mudança de vida, sabe? Então, ela tem aquela história. Então, se eu chego pra lá, pá, e já falo, aquilo
pode ferir alguém que tinha sido curado, sabe? Então, eu acolho, eu abraço, eu agradeço o carinho. Se eu vejo que tá fora de proporção, de uma maneira, sabe, eu tento colocar. Eu não precisa... Você não precisa ficar desse jeito. E com o jeito eu vou ali conversando. Já aconteceu vários casos, eu tenho várias histórias de pessoas que eu precisei realmente conversar. E abrir mais, assim, porque virava uma dependência emocional, uma coisa assim que não era saudável, sabe? Eu tento ter esse discernimento de perceber o que é uma gratidão, um amor genuíno, né? E o que é uma idolatria. Sim. Né? Porque eu não posso chegar pro que não é idólatra sabe? Eu tento ter esse discernimento, de saber como falar com cada pessoa. Mas eu acho que é diferente, sabe, Douglas? Eu sinto essa diferença. É verdade, isso faz sentido. Eu sinto essa diferença. Uma coisa que eu percebi na questão do Dizascope, quando alguém chega e fala assim, cara, eu vejo tudo. Eu assisto todos os vídeos, todos os podcasts, todas as coisas, eu fiz o curso tal, eu fiz não sei o que, eu comprei o livro e tal. Uma coisa que eu percebi, assim, e eu tenho falado isso para as pessoas, eu falo assim, cara, você tá tão conectado, por quê? Porque quando você olha pra mim, para as coisas que o Dizascope faz, você tá se vendo. É muito provável que você tenha um propósito parecido com o meu. Uau. Entendeu? Muito Deus te chamou pra ensinar, Deus te chamou pra falar nas redes sociais, Deus te chamou pra fazer alguma coisa nessa linha. Então, por que me cativa tanto e eu quero assistir tudo? Porque eu tô me vendo. Também, né? Então, assim, eu comecei a perceber isso. Por exemplo, eu amo acompanhar o Francis Chan, eu amava acompanhar o Tim Keller, eu amava acompanhar... Por que de tantos milhares de pregadores que tem, por que esses? Porque tem a ver com a forma que Deus me fez, né? E eu acho que trazendo pra minha história como pregadora, termina que essa conexão é forte com as mulheres, porque eu sou muito assim, na ministração, assim. E eu ouvi muito de muitas esposas de pastores que já me procuraram e disseram isso pra mim. Assim, eu sempre fui formatada num padrão, numa caixa, porque a mulher, ela sempre foi formatada numa caixinha. Ai, a esposa do pastor, ela tem que ser assim, ela tem que se comportar assim, ela tem que falar desse jeito. Ela não pode rir muito, mas também ela não pode chorar. Ela não, sabe? Então é meio que você não pode nada. Então, assim, eu prego do meu jeito, com leveza, e a pessoa chora e ri, e tem humor, e tem ensino, e tem minha vida, assim, bem aberta, tem muita autenticidade, tem muita vulnerabilidade. Então, de alguma maneira, a pessoa se identifica, poxa, eu também posso ser livre. Eu queria ser assim. Eu queria ser assim. Na verdade, eu sou assim, né? Acho que é a grande questão, né? Mas não tô tendo coragem. Não tô tendo coragem de... Essa questão é muito importante, assim, da pessoa, ela verdadeiramente ser ela, sabe? Eu sinto que o Senhor me ministrou no meu coração nessa última temporada, algo assim... Chegou um momento que tava meio cansadão, assim, de tantas demandas e coisas e pessoas. E não era nem as demandas, não era nem tarefa. Era me sentir, de certa maneira, responsável por muitas pessoas, assim. E eu senti o Senhor me confrontando nisso, assim, no sentido de... Você cativou mais pessoas do que eu pedi. E aí eu me senti meio que assim, você... foi meio camaleão e foi se adaptando a cada situação e um monte de gente gosta de você e tinha gente que não era pra gostar de você. Então eu percebi isso, que eu precisava ser mais eu e o ser eu que Deus criou ia criar um filtro natural de pessoas que eram pra estar próximas e pessoas que não eram pra estar próximas. Vai repelir quem precisa, né? Porque ia acontecer naturalmente se a gente fosse mais a gente. Então é o que você falou, realmente. Eu acho que as pessoas olham e falam, poxa, eu queria ser mais autêntico. Né? E que verdade, sejamos. Verdade é uma coisa que tá bem extinta nessa nossa geração, né? Tá todo mundo hoje muito... Vendo o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer pra dar certo, sabe? Aí termina dando errado, né? Exato. Porque vai dar errado, então... Obrigado. Obrigada também, sempre por esse bom. tempo. Gente, então eu vou deixar aqui, o Amor Não É Cego, tá? Vou pegar um link aqui com eles pra eu colocar aqui na descrição pra você pedir o seu. Obrigada. Vai te abençoar muito e os outros livros também. Mas obrigado mesmo por esse tempo, obrigado por tempo aqui nos Estados Unidos, também foi uma honra servir lá na igreja. Sim, foi maravilhoso. Receber a gente, tanto carinho, pegar a Luísa pra ir lá na célula. Foi, ela é parecida comigo, é falante ela também. Ela é mesmo. Gente, mas a gente se divertiu. Que bom. Obrigado mesmo e Deus continue abençoando, dando sabedoria e discernimento. Vocês estão
produzindo aí nessa nação. Amém, muito obrigada, meu amigo. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.